E nós vamos dar continuidade agora para falar sobre economia interna e externa. Nós convidamos o Dr. Marcos Bose Ferraz, professor adjunto da disciplina Economia e Gestão em Saúde, do Departamento de Medicina da Escola Paulista de Medicina, Unifesp São Paulo, e vamos recebê-lo com uma salva de palmas. Bom dia. Inicialmente agradeço aí ao IEPAS pelo convite. É uma satisfação estar aqui e poder bater papo sobre um tema que eu diria que é, no mínimo, aflitivo, né, nos dias de hoje. Falar de economia no momento que a gente está, com uma série de coisas acontecendo no país, não é muito fácil. No entanto, é muito estimulante, porque o cenário que nós estamos vendo pela frente, pelo menos até então, hoje, é muito melhor do que nós tínhamos há poucos meses atrás, né? Então, temos que olhar um pouquinho para frente, reconhecendo um pouco as dificuldades que nós temos hoje, mas talvez com um caminho a trilhar aí interessante. Eu diria que depende de todos nós. Vou focar um pouquinho, vou ficar um pouco do lado de cá, depois eu vou para o lado de lá na primeira parte, talvez nesses 30 minutos que me foi dado, passar aí alguns slides para trazer um pouco do contexto da influência da economia no sistema de saúde, ou quanto que esse sistema de saúde ele é afetado por tudo que está acontecendo e quais são algumas das perspectivas aí para esse futuro próximo. Falar um pouquinho, como está aqui no tema, da economia interna e externa, e os 3 pontos aí que eu vou abordar é falar um pouco do nosso sistema de saúde, já que nós vamos... Eu não sou um economista de formação, tenho um pós-doutorado em economia da saúde, sou um profissional da saúde, sou médico, então entender um pouquinho esse sistema de saúde. Falar um pouquinho do custeio e financiamento do sistema de saúde. A gente está num país em desenvolvimento e sofre as consequências, assim como diversos países, de um certo subfinanciamento e dificuldades no processo de escolha e de um gerenciamento extremamente precário do escasso recurso. E falar um pouquinho de desafios e escolhas do nosso sistema de saúde, no final, e aqui a mensagem que eu já quero dar, eu vou focar em 2 elementos, basicamente, que eu julgo importante, que é nós, enquanto Estado brasileiro, onde tem o sistema suplementar e o nosso sistema público fazem parte desse sistema de saúde brasileiro, é olhar o sistema de saúde, não no absoluto curto prazo, como nós temos feito reiteradamente nesses últimos tempos, mas por uma visão mais de médio e longo prazo, e deixá-lo de olhar, ou deixar de olhar para esse sistema de saúde como um custo, e passar a olhar ele também como um investimento na própria nação, na própria pessoa que vive aqui, né? Isso muda um pouco a perspectiva na tomada de decisão e nas escolhas e alocação dos escassos recursos. Esse é um primeiro tópico. O segundo tópico, já também uma mensagem, vou ter que correr pelo tempo, mas queria que ficasse, é para a gente refletir um pouquinho, e isso diferentemente, talvez, do mundo desenvolvido, que olha e atua no sistema de saúde como um sistema baseado em oferta de produtos e serviços, talvez a necessidade do mundo em desenvolvimento olhar para esse sistema de saúde num outro modelo que seja muito mais orientado pela demanda em saúde. O que, obviamente, gera um conflito com o próprio mundo desenvolvido. Nós vamos estar vendo um pouco justamente naquela interface de economia interna e externa. Essa é uma responsabilidade de países como o nosso, em momentos de crise como esse, talvez faça com que essa reflexão fique mais clara da necessidade da mudança de modelo. Falar um pouco do nosso sistema de saúde, eu quero focar aqui 2 pontos. Um é esse do investimento 2013, dados aí do próprio IBGE, que diz que a gente investe em saúde 8% do PIB. Se a gente for consultar alguns sites de organismos internacionais, as informações enviadas pelo nosso Ministério da Saúde diz que nós investimos 9,7%. Eu, na minha vida acadêmica e empresarial, olhando um pouco números do próprio Ministério e do sistema suplementar, nunca vi um ano, nos últimos 15, 20 anos, que o Brasil investiu mais de 8%. Em 2013, o IBGE fez um estudo e confirmou que, na realidade, nós investimos 8%.
3,6% do PIB no sistema público de saúde, 4,4% do PIB pelo sistema suplementar, aqui, diga-se de passagem, bolso do cidadão, pagando prêmios e idas eventuais, compras de produtos e serviços num varejo extremamente dinâmico, que é o sistema de saúde. O que eu chamo a atenção aqui é, isso significa R$ 2,59 por habitante por dia. É menos que, talvez, uma passagem de ônibus gasta para investir em saúde. No momento onde, hoje, nós não tratamos mais de pacientes, mas tratamos de indivíduos com uma série de conhecimentos voltados para a área de prevenção, claramente esse recurso é extremamente pequeno para satisfazer, pelo menos, a nossa expectativa do que esperamos desse sistema de saúde. Na hora que a gente vai para o sistema suplementar, é, obviamente, um número menor de pessoas que têm à disposição do recurso para investir em paralelo ao seu direito de uso do sistema público, estamos indo para R$ 12,8 por habitante por ano. O que também não é muito, mas, seguramente, essas 3, 4 vezes a mais do que o público denota um pouco a diferença percebida hoje pelos beneficiários dos dois sistemas da suposta melhor qualidade nesse sistema suplementar. Hoje a gente tem 48 milhões caindo pela crise, um efeito aí do desemprego, basicamente. Estamos aí um pouquinho mais de 206 milhões de habitantes contribuíram aí para formar esses números. No interno e no externo, o que a gente vê no mundo hoje acontecendo que diz respeito à saúde? O verde é um pouco, esquematicamente aqui representado, o que nós, cidadãos, de modo geral, no mundo inteiro, esperamos de sistema de saúde. E essa é a linha da nossa percepção de expectativas e necessidades que esse sistema deveria oferecer a todos que têm direito no público e no privado. Diferentes modelos no mundo inteiro. Sendo que geração de conhecimento, e aqui um dado extremamente importante para a gente pensar, pelo menos, ela é feita no hemisfério norte. Nós somos, ainda no hemisfério sul, exceção feita, talvez, à Austrália, consumidores de produtos que são feitos em países desenvolvidos na área da saúde. Incentivos, de certa forma, dentro de países em desenvolvimento, para crescer, para entender esse setor saúde, produtor de insumos para uma exportação e entrada numa economia global, ele é muito pequeno. Nós importamos muito, fruto do investimento, da inovação em saúde, ela acontecer principalmente em países desenvolvidos. Isso se reflete, obviamente, na nossa balança comercial na área da saúde, onde ela é altamente desfavorável. Dólar sobe, todos sofrem. Dólar baixo, como está agora, é um respiro a mais para empresas, para o Estado brasileiro, que depende desses insumos. E, obviamente, o vermelho aqui é a quantidade de recursos no país que for no mundo, que hoje está muito aquém do que é produzido e gerado do ponto de vista de expectativas ou do conhecimento ou da inovação em saúde. Esse outro gráfico, um TAC, mostra aquele mesmo gráfico com a pobreza e a má distribuição de renda nesses países, o que torna um desafio muito grande para países em desenvolvimento, com má distribuição e grande pobreza, entregar, de certa forma, aquilo que precisa para o seu grande número de beneficiários, seja um sistema público ou suplementar. Obviamente, primeiro a distinção ali do que é expectativa e querer, porque é realmente necessário. A gente sabe que na ciência, evolução de ciência em saúde, nós vivemos de verdades transitórias, não é porque surge um medicamento novo, dito hoje como fantástico, vai curar, vai mudar a história evolutiva de uma doença, isso de fato acontece. Nós temos inúmeros exemplos de barcos furados que chegaram como pretensas inovações e nada como tempo para recolocar aquele produto com o seu devido reconhecimento numa determinada prateleira, como sendo algo a mais dentro de um arsenal extremamente volumoso. E aqui já tem uma certa escolha que precisa ser feita entre administrar expectativas e o querer do indivíduo com a necessidade, de fato, percebida por quem participa e quem toma decisões nesse sistema. No mundo inteiro, não dá para dar tudo em saúde para todo mundo que necessita
né? Escolhas estão sendo feitas, sistemas de saúde são estruturados com barreiras, muitas vezes, adequadas umas, outras nem tanto. Filas, por exemplo, para procedimentos, é um exemplo de uma barreira hoje existente em alguns sistemas de saúde, onde a priorização ela acontece de uma forma, uma dinâmica distinta de sistemas que, eventualmente, não têm fila. Existem outros exemplos. Financiamento do SUS constitucionalmente é dado pelo Orçamento da Seguridade Social, que atende essas três áreas, nesse mesmo período, mais ou menos estável, previdência que caiu, mas isso daqui é simplesmente o que o livro aceita, assim como várias outras coisas. O problema é o que não está aqui, que, como já foi dito, eu vou ser muito rápido, é o déficit da Previdência que corre numa conta paralela, fruto de uma Previdência, obviamente, que precisa ser revista. Eu digo que o tamanho da pizza da Previdência ele corre e cresce constitucionalmente numa velocidade muito maior do que qualquer outros setores que tem uma decisão discricionária por parte de quem toma a decisão. Sistema de saúde suplementar, progressivamente, um custo para a empresa cada vez maior, que dá como benefício um salário indireto para os funcionários, isso também não pode ser deixado de lado, precisa ser pensado também dentro desse sistema, que também força ter escolhas nesses dois indivíduos, fruto da regulamentação existente dentro do próprio sistema. Aqui eu vou ser muito rápido em 3 slides, a gente, com a discussão da saúde e financiamento, pensando aí de que pedaço da pizza cabe à saúde. Essa história começa já há algumas décadas aí com a proposta da Emenda Constitucional 29, que virou Lei 141, obviamente com indexação dos estados e municípios sobre receita, e no governo federal, até recentemente, como variação nominal do PIB. Isso não foi à toa, porque já naquela época, talvez a PEC fosse necessária e a reforma da Previdência já precisasse acontecer. Hoje, muito pouco do que é arrecadado de tributos, impostos, contribuições aí pelo governo federal tem, de certa forma, uma destinação discricionária. O resto está tudo carimbado já, fruto de obviamente, um compromisso social estabelecido por inúmeras legislações constitucionais ou infraconstitucionais. O que nós temos aqui é que essa emenda de 86/2015, ainda no governo Dilma, definia que a gente teria 13,2% da receita corrente líquida, sendo que o projeto inicial dos deputados era sobre receita corrente bruta, né? A líquida tem uma série de deduções que acontecem, obviamente fica, e com uma certa progressividade no percentual, expectativa aqui, que obviamente seria extremamente difícil de ser atendida à luz do momento econômico do próprio país nessa data aqui, e que ainda vivemos. Em tramitação, logo depois, como aquela não foi satisfatória, entrou essa PEC 2015, não sei nem se está em tramitação, porque mudou completamente o foco hoje, mas a gente tem aqui, em 2016, por aquela emenda constitucional, 100 bilhões, e com 13 ponto alguma coisa, essa daqui iria para 15,5 em 2017. Obviamente, isso daqui ficou em segundo plano com toda a mudança do governo, mas uma nova tentativa aí do nosso Congresso de tentar aumentar recursos para a área da saúde, sem saber ainda de onde tirar. Problema da receita, que eu vou passar só, né, um pouco do que receita corrente líquida, que tem todas, né, as deduções e uma incerteza muito grande. Eu fiz uma pesquisa aqui recente só para saber o que isso significaria nesses diferentes anos. Na realidade, a gente estava propondo 13,4, veja a variação como é extremamente grande, fruto do que acontece, a bem dizer, aí do executivo, que tem suas obrigações, ano a ano, independente, claramente, de geração de riqueza ou do próprio crescimento do PIB. Não me parece ser um indexador dos mais tranquilos ou bons para esse sistema, que não dá uma certa estabilidade nesse recurso a ser destinado ao sistema de saúde. PEC 241 já foi comentado aqui, eu vou perder muito pouco tempo. Obviamente, sem PEC piora, né, o problema da crise, gastamos muito e mal.
Com o PEC, um remédio amargo necessário, no meu entender, mas a gente precisa entender aí num termo médico, né, que é o início de uma quimioterapia só, né, que nós estamos fazendo. Tem uma série de outras coisas que precisam ser feitas depois, e, como foi colocado, o primo rico da Seguridade Social, que é a Previdência Social, ele precisa, de fato, ser enfrentado. E aqui, num cenário muito claro, como foi colocado, tudo desfavorece, nesse momento, a Previdência e desfavorece também o setor saúde, o financiamento do setor saúde. A pergunta que temos é: o que adianta daqui a pouco o indivíduo ter 60, 70 anos e ter uma aposentadoria, que eu nem sei de onde vai sair, mesmo estando ela como algo constitucionalmente de direito, porém sem recurso nenhum para a saúde desse indivíduo que vai estar com seus 70 anos. Né? Quer dizer, as duas competem exatamente no momento onde o indivíduo não tem mais produção da própria riqueza, da sua manutenção enquanto ser humano. Então, necessário, sim, ela é o início, mas teremos alguns outros remédios amargos a bem de um reequilíbrio aí do nosso, vamos dizer, da nossa economia aqui no país. Só para dizer, a PEC também colocado recentemente, né, em 2016 teria esses 13,2, estaria em torno de 100 bilhões, o que é pouco, né, mas a pizza diminuiu nesses 2 últimos anos, não tem milagre. Nós vamos ter menos recursos do que deveria ter, de fato, para a área da saúde, comparado relativamente a meses anteriores, especialmente num período de inflação elevada, inflação de gastos em saúde que sobe a 2 vezes e meio a inflação geral de preço, por uma série de motivos. PEC, para 2017, ela prevê 15% da receita corrente líquido, que nos traz aí pelo menos uma estimativa hoje de um pouco mais de recursos, talvez aí 10% a mais de recursos para a área da saúde, garantindo o ano que vem, mas sem garantia para os outros anos, porque, obviamente, depende de reformas adicionais que serão necessárias. Sistema suplementar, o que a gente vê recentemente saiu, 48 milhões, e nos 6/12 desse mês, em termos de, aqui, desculpa, bilhões, nós temos metade, mais ou menos, do que foi do ano passado. Desemprego, de certa forma, e a pressão, obviamente, em cima de todos da recessão econômica, faz que a velocidade de crescimento do prêmio ela tenha estabilizado, isso muito provavelmente com um efeito que não é bom, afeta a todos, que é o efeito do downgrade dentro da pirâmide. Quem tinha um plano executivo passando para especial, quem tem um especial passando para básico, quem estava com básico, como é uma decisão da empresa, muito provavelmente levando esse indivíduo a procurar o SUS, não só pelo desemprego, mas pela parada, de fato, do benefício, ou por estratégias de transferência para o bolso do cidadão de parte desse custo com a sua assistência à saúde. Esse é o dado que eu falei, dos 3,6% do PIB, 4,4%, publicado no jornal, mas com um bom estudo aí do BGE, há algum tempo atrás, 2013, que foi realizado. Aqui, só para dar uma ideia de futuro também, pegando, diferentemente, eu não tive tempo antes de atualizar pelo novo relatório aí da Focus de ontem, mas estimativas nossas aqui, e aqui só a última linha, para a gente colocar hoje, comparado, se fosse corrigir pela inflação e o valor de compra desse dinheiro nesse período, é a perda de poder de compra. Não só nós não estamos investindo mais, mas o dinheiro que nós estamos investindo hoje perdeu, obviamente, valor de compra pela inflação que corroeu todos os nossos ativos, de certa forma, ao longo desse tempo. O que se espera aí para o ano que vem, de 15 dias atrás, onde nós tivemos uma notícia um pouquinho ruim, todo mundo esperando que melhorasse, o Focus piorou um pouquinho, melhorou um pouco a queda da inflação, mas piorou um pouco a expectativa de crescimento econômico, reduzindo para o ano que vem, o que, como primeiro número, é uma tendência de alerta. Aí. Vamos ver o que se espera aí dos próximos. Financiamento da saúde, questão da pizza, depende do crescimento econômico, fundamental retomada do crescimento, especialmente num país em desenvolvimento como o nosso. Saúde é uma prioridade num país como o nosso, dito e visto, não falado, extremamente relativa por quem toma a decisão. Num país onde a gente tem o que tem, em algumas outras áreas absolutamente críticas, tão quanto a saúde,
Se a gente pensar em educação, saneamento básico, transporte, habitação e alimentação, na hora que a gente fala em investir 0,5% a mais, eu acho que é extremamente difícil para esse gestor tomar a decisão olhando todas as carências que existem nessas outras áreas. E perverso, né? Porque recentemente saindo aí uma série, hoje, né, surge a todo momento algumas pesquisas interessantes, a quantidade de pessoas que hoje recorrem a hospitais públicos e privados por eventos absolutamente evitáveis, mas que acontecem pelo enrosco que nós vivemos aí de falta de infraestrutura, falta de educação, uso inapropriado de uma série de recursos que já estão disponíveis. Estou falando aqui ferimentos por arma de fogo, segurança pública, consumindo assim recursos preciosos da área da saúde. Nós não precisamos estar atendendo quem foi baleado. Nós precisamos atender quem tem coisas que, obviamente, não são evitáveis à luz do conhecimento. Ao atender um baleado, colocar num leite da UTI, ou um motociclista, ou uma criança que cai da laje, isso está acontecendo a toda hora, hoje tem vários aí com isso, seguramente nós estamos tirando a oportunidade de quem tem doenças igualmente importantes, onde ainda a gente não tem conhecimento ou não tem infraestrutura até para tentar evitar também. A demanda por saúde só cresce, estamos envelhecendo em uma série de outros fatores, crescente responsabilização de estados e municípios, isso é notório nesses últimos 15 anos, no que diz respeito a custeio, principalmente da área da saúde, e crescente transferência de responsabilidade para o bolso cidadão. Aqui um fenômeno, hoje já discutido mesmo em países em desenvolvimento. Talvez a gente esteja assistindo em alguns países em desenvolvimento, ainda de uma forma muito, muito preliminar, o reconhecimento da falência do sistema de seguro na área da saúde. Aquele seguro que pretende dar uma segurança máxima, justamente pela abertura daquelas duas curvas, que é a oferta de conhecimento e inovação, produtos e serviços, junto com o poder e a disposição dessas sociedades a colocarem o dinheiro nesse fundo coletivo. Obviamente, recessão econômica faz com que esse gap, nós baixamos aqui a nossa curva, temos escolhas mais difíceis, cada vez mais difíceis para fazer no momento de recessão econômica. Esse aqui é um dos exemplos, né, com crise. Ontem, na Folha de São Paulo, a internação em SUS cresce e atinge o maior número em 6 anos. Né? Quer dizer, claramente, sistema público hoje sendo, de certa forma, está transbordando um pouco a necessidade. Quem estava na pirâmide dentro do sistema suplementar caiu para fora porque perdeu o emprego ou não tem mais de condição de pagar e está indo para o público, que angustia o síndrome do cotovelo, que eu falo. Quem é mais educado consegue suas vias, é atendido. O menos favorecido, claramente, tem mais trabalho para conseguir o que ele pretendia conseguir, a questão de 5, 10 anos atrás, dentro do próprio sistema público. Principal pergunta de sistema saúde: como tomar as melhores decisões de saúde? E aqui, produção de saúde e maximização desse bem-estar. Aqui nós estamos falando um modelo de seguro coletivo, público ou privado. Nós temos que pensar em saúde da população de modo geral. Não dá para tomar decisão pensando em pessoas, mas é de quem é beneficiário desse sistema. Isso aqui é extremamente importante, nós não temos muito tempo, mas depois no debate a gente pode entrar, conversar um pouco. Com os recursos disponíveis, aqui chega de ilusão, precisamos reinterpretar à luz de todas as reformas que estão acontecendo nos artigos da saúde e parar com a ideia de que nós temos direito de ter tudo. Não dá para ter tudo, isso é uma ilusão nossa, né? Considerando-se claramente essas escolhas na questão tempo, né? Compromissos atuais e futuros, e aqui eu digo que o sistema de saúde, para ser eficiente, ele precisa ser pensado, no mínimo, no médio e longo prazo. Nós estamos tomando decisões no sistema de saúde pensando absolutamente no curto prazo, isso vale para o suplementar e vale para o sistema público. Empresas talvez pensem um pouquinho diferente, mais no médio prazo, pela necessidade que tem e a responsabilidade de investir, mas, no todo, nós pensamos no sistema de saúde de curto prazo. Quantos esqueletos de hospitais nós já não vimos nesse país, nesses últimos 20 anos, subir, sendo que o gestor que tomou a decisão, o decisor, não pensou no recheio e nem no custeio desse próprio hospital, no seu sistema de saúde, para os próximos 10, 15 anos.
é um investimento que foi mobilizado, seguramente algumas vidas poderiam ser salvas se ele não tivesse no concreto armado, sem o propósito atingido de assistência. Eu vou entrar aqui, tem acho que uns 5 minutinhos, nesses 2 temas aqui, que é muito mais uma provocação. Né? Tem coisas aí que precisam ser vistas, como esse daqui eu já falei, esse daqui é outro que é um grande, daqui precisaria de uma nova reforma entre todos aí que precisam, que a gente entender um pouquinho por que nós temos esses 2 sistemas e o que vai acontecer. Né? Tem vários sistemas de saúde no mundo, a gente conseguiu pegar coisas boas de alguns, mas pegamos muita coisa e não completamos, que hoje se transforma em tremendos desafios para o nosso próprio sistema de saúde. A gente foi lá na Americana e pegou o sistema duplicado também, público e privado, implantamos aqui. Obviamente, muito lembrando, pegamos de alguns países aí, outros, né? Canadá, Austrália, Inglaterra, Espanha, a questão da universalização, colocamos lá na nossa Constituinte, para dar, de certa forma, uma proteção social, um direito à saúde. O que a gente fez aqui, só para não estender muito, a gente deu o sistema suplementar para enquanto o indivíduo é produtivo, só que se ele se aposenta e fala, olha, agora procura o sistema público, porque, claramente, pagar prêmio justamente numa hora onde a suficiência econômica desse indivíduo, na imensa maioria dos brasileiros, ela não existe, fruto de uma previdência com os problemas que nós temos, e de um país em desenvolvimento, esse indivíduo, obviamente, ele, enquanto era saudável e trabalhava, ele tinha direito ao sistema suplementar. Quando ele passa a acumular doenças, ele, obviamente, até pela progressividade do próprio prêmio na nossa legislação, ele quase que é expulso do sistema suplementar e depende do SUS, o que é uma injustiça do ponto de vista para quem sempre contribuiu. Não digo que a solução é fácil, mas esse ponto, além da duplicação, ele precisa, de fato, ser enfrentado. Essa é uma das outras bombas relógios que, com seriedade, em algum momento, nós vamos ter que enfrentar, a questão da duplicação de sistemas e propósito desses 2 sistemas. Isso não se faz de um dia para o outro. Mas o que eu quero considerar aqui, perspectiva do tempo e a mudança da visão de custo, que mata o sistema de saúde, mata mesmo, para uma perspectiva de investimento de médio e longo prazo. Isso, aliás, já está sendo feito. Né? Que se a gente pegar hoje os Estados Unidos, que investe quase 18% do PIB, e o que os Estados Unidos investe hoje em saúde, com 300 e poucos milhões de habitantes, é 2 PIBs inteiros do Brasil em saúde, só para dar uma dimensão. Hoje, mais de 15% da força de trabalho americana depende do sistema de saúde. E ele cresceu 2,5% o ano passado, em parte porque o sistema de saúde foi visto com investimento para inovar, gerar conhecimento e exportar práticas dentro da área da saúde que quase todos os países, inclusive outros desenvolvidos, hoje dependem. Então, é a visão do sistema de saúde como investimento, obviamente, no curto prazo, ele é olhado como um custo. E a questão de mudança de modelo de oferta e demanda, às vezes conflitante até aqui, mas que nós precisamos, pelo menos, pensar um pouco. Né? A questão de custo, passar alguns slides, né? Se for olhar para a visão de curto prazo, custo do sistema de saúde é custo da assistência para o governo, para o Estado, custo com previdência, né? Porque, claramente, a hora que a gente não tem um sistema bom, o indivíduo se aposenta precocemente, isso tem um custo para a própria previdência, custo para a sociedade da assistência, custo para os pacientes, transferência para o bolso do paciente, custo com a própria previdência. Estamos vendo essa discussão hoje. Olhar do benefício econômico do próprio sistema de saúde, não há. Ele é mesmo um local de custo, é o papel dele dentro da sociedade. Para o Estado, uma visão aqui de maior receita, isso tem sido observado em alguns países, produtores de insumos e serviços, empregadores dentro do próprio sistema de saúde, e uma visão de ganho também com menor custo com previdência, né? Ter indivíduos saudáveis cada vez mais ativos e trabalhando como força de trabalho. Hoje em dia, recentemente, estava lendo um artigo que saiu publicado, se não me engano, foi no The Economist, mostrando, dentro dos grupos investidores, os principais líderes aí dos fundos, né, de investimento
todos eles acima de 65, 67, Jorge Soros como um dos exemplos aí tomando decisão, como é bom, do ponto de vista de quem tem negócios com esta turma, ter esses indivíduos com experiência e com a cabeça boa para tomar decisões, indo até 70, 80, 90 anos, aí, com bons exemplos, inclusive aqui no Brasil, alguns desses exemplos. Para a sociedade, mais saúde, maior produtividade, menor custo com previdência. Obviamente, uma mudança de uma visão de curto prazo, mas para uma de onde tem benefícios para a própria sociedade investir, benefícios que não dizem respeito só para o indivíduo, que, obviamente, ele ganha com assistência à saúde vivendo bem e melhor e mais tempo. Visão de curto prazo restritiva é saúde como custo, é um jogo perdido. É o modelo que a gente está vendo. Quem vai colocar em saúde hoje dinheiro com um sistema tão caótico, desestruturado, com um monte de problemas e com, obviamente, uma série de demandas paralelas dentro daquela pizza extremamente competitiva. Uma visão mais analítica de longo prazo, olhando saúde como investimento, e decisões também, do ponto de vista da sociedade, avaliando onde, quando investir em saúde. Isso é uma coisa relativamente nova, já começa a acontecer em alguns países desenvolvidos, de uma forma um pouco mais analítica, né? Olhando um pouco em termos de saúde populacional e não só na perspectiva de empresas ou do Estado, não do governo, mas do Estado, já que é de longo prazo. Problema de custo-benefício, problema, né, do ponto de vista econômico, é que custos e benefícios, normalmente, eles acontecem em diferentes momentos no tempo. Daí a necessidade de se ampliar esse prazo, né? Necessidade de maior compreensão e responsabilidade política, né, nas decisões. Não é fácil, nós temos o nosso momento político em curso aqui no Brasil, e necessidade claramente presente de estabelecimento de alguns pactos intergeracionais. Nós estamos vivendo isso, e essa coisa eu gostaria que viesse logo à tona para uma discussão na sociedade, através da sociedade, não todos, mas grupos, né? O que mais vale a pena hoje para a gente? Dar um exemplo, e vou roubar 2 minutos, 3 minutos a mais aí do tempo. Tem um monte de coisa para fazer em quem tem câncer de mama aqui no país, um país como o nosso, né? Muita coisa para fazer, muita gente doente por aí, muita doença não descoberta. Vamos investir em prevenção e olhar para a geração futura, que vai ter menos doença, ou vamos tratar aqueles que já têm doença hoje de forma decente para tentar melhorar o curso evolutivo dessas doenças, à luz do conhecimento existente? Em alguns países desenvolvidos, já foi dito que, em determinados casos, talvez não dê para fazer as duas coisas, apesar de ser um país desenvolvido e com muito recurso. Hoje, você tem conhecimento suficiente, desde que analisado, bem analisado, com os melhores números, dados, informações, para orientar algumas decisões, limitando esses dois extremos e talvez não deixando de fazer esses dois extremos. Talvez seja melhor do que, num sistema como o nosso, ter campanhas fantásticas aí de mamografia, ou entregar a mamografia por emenda parlamentar para municípios extremamente pequenos, onde a mamografia cai e chega e não tem um recinto para ser instalada. Ou, quando tem o recinto para ser instalado, você não tem um técnico para realizar esse exame. Novamente, é um esqueleto que fica por aí. Quando tudo dá certo, tem o diagnóstico da lesão. E aí você gera doença, porque você identifica, só que você não tem o processo contínuo para dar conta de cuidar dessa paciente, já que algo foi identificado. Estou falando de uma área, de uma doença. Isso vale para todos nós que estamos dentro desse sistema de saúde, sofrendo um pouco com isso. Evolução fiscal per capita do custo de vida, quer dizer, na realidade, governo, né, e sistema de saúde, uma série de outros, aqui eu coloquei só um exemplozinho. Assistência neonatal, cresce custo no início de vida. Educação, principalmente aqui nos primeiros anos de vida, e nós, pais, bancamos e o Estado banca esse investimento. Exemplo claro aqui de não ser custo e investimento. Países desenvolvidos já estão trabalhando nisso há muito tempo, ainda também educação a gente olha como custo. Assistência pré-natal, embarriga um pouquinho, e óbvio, bom acontecer e ter. E depois essa curva aqui, eu estou colocando assistência, saúde e previdência. E aqui a geração de receitas, que obviamente ela acontece enquanto o indivíduo está produtivo, e depois ele cai, esse indivíduo aqui no fim,
quando ele acumula, ele ainda tem chance de contribuir um pouco para a geração, obviamente, de riqueza do próprio Estado brasileiro. Ele tem a dele, mas ele contribui, ele consome também, no fim de vida. Esse é o quadro que nós temos. O que a gente precisaria pensar é um pouco de investimento maior em educação, investimento e uso adequado desses recursos para diminuir necessidade, pensões precoces no que diz respeito à Previdência, ou até jogar para frente, e mesmo retardar o uso desse sistema de saúde. Tem um termo cada vez mais sujo, que é compressão da morbidade. Que bom seria, daqui 50, 100 anos, se a gente pudesse morrer apagando uma vela. O indivíduo fica bem a vida inteira, chega lá na frente, ele tem um evento súbito e morre, né? Infelizmente, um dia todos nós vamos morrer. Que bom seria isso. A ideia e a proposta como um todo é o que nós precisamos fazer, enquanto sociedade, para as nossas escolhas, para ter essa compressão da morbidade o mais próximo possível da morte. Porque, obviamente, isso significa que esse indivíduo viver bem e, claramente, você não ter um custo crescente na velocidade que ele está. Ele vai ser crescente ano a ano, porque a sociedade demanda, conhecimento demanda, nós estamos querendo cada vez mais investir em saúde, não queremos colocar a mão no nosso bolso, mas queremos que outros investam em saúde para esse pool coletivo, e, obviamente, isso deve acontecer aqui no Brasil e fora, melhorando as condições. Mas esse é o exemplo, né? A questão é trabalhar aqui embaixo, sim, a importância aqui da previdência, cada vez mais, especialmente num país como o nosso, mas também olhar um pouco nesse aumento de produção por ter indivíduos mais educados e saudáveis. E aqui, novamente, isso não acontece de uma hora para outra. Mais um ponto aqui para a questão de ter alguns pactos intergeracionais para a gente sair de um buraco que a gente mesmo entrou. Nós precisamos mudar um pouco essa mentalidade. E o segundo, 2 minutinhos, mudança de modelo. Isso daqui é uma caixa preta do sistema de saúde, a oferta de produtos e serviços é incontrolável, ela acontece no mundo desenvolvido e nós somos solapados, obviamente, por essa inovação boa e ruim que existe em produtos e em serviços. Importamos, o serviço é local, mas o produto vem de fora, entra aqui dentro dessa caixa preta, um sistema extremamente complexo, dinâmico e criativo. Regulamentar o sistema de saúde sou extremamente favorável, mas também reconheço que a regulamentação é como você tentar fechar algumas torneiras, mas tem inúmeras outras que são abertas dentro desse sistema. Então, por isso aqui, a caixa preta. E a produção de saúde, no âmbito populacional, maior expectativa de vida, maior qualidade de vida. E, obviamente, isso daqui colocado numa dimensão tempo, como a gente já falou, exemplos aqui que eu dei brevemente. A grande questão é, isso está operando sem controle, tudo que chega aqui vira direito, entra aqui numa caixa preta e alguma coisa, obviamente, sai como produção de saúde. Escolhas não acontecem. A escolha, ela hoje é inexistente, em parte, do ponto de vista de orientação de um processo conduzido sob algum tipo de conhecimento, fruto, e o motivo até acontece na nossa Constituição, por essa falsa pretensão de dinheiro. No entanto, na ponta, escolhas estão acontecendo de uma forma extremamente desordenada e nos afetando no dia a dia para quem depende desse sistema de saúde. Claramente, o que nós estamos querendo é que tenham algumas escolhas, priorizações que sejam feitas, que, obviamente, vão ser uma demanda constituída por parte desse sistema, e isso daqui oriente a oferta de produtos e serviços. Tem vários modelos aí na economia que são orientados pela oferta, outros que são orientados pela demanda. Eu trago um exemplo muito claro, onde sistemas no qual o Estado, de certa forma, não interfere, acontece muito mais a bel prazer dos interessados que participam e muito menos no interesse coletivo. O mercado de carros hoje, por exemplo, que por muito tempo foi feito na base de oferta e existiu uma competição na ponta, hoje em dia, com a sofisticação tecnológica, está sendo muito mais orientado, principalmente em países como o nosso, como um modelo pela demanda. Sai um carro novo para comprar, talvez tenha uma fila, e eu preciso escolher de antemão me comprometer para poder ter esse carro. Agora, na crise, as coisas mudam um pouquinho em alguns sistemas. Mas, claramente, deveria ser, assim como existe em alguns outros mercados,
o modelo da oferta para estimular a competição e ter a soberania do consumidor, especificamente nesse produto, que é um carro, onde nós vamos ter o julgamento de valor. Se eu quero exercer um custo de oportunidade do dinheiro que eu tenho no meu bolso para dar mais para um carro do que ir para um cinema, eu tomo essa decisão. Isso hoje não está acontecendo, porque interessa você ter um mercado oferecido na base da demanda. No caso da saúde, é o contrário, né? Nós temos aí oferta de produtos justamente porque não há escolhas e não há priorização, num mercado onde, claramente, você tem 3 assimetrias que o deformam e o afetam tremendamente, favorecendo partes interessadas. Um deles é a assimetria de dados, o outro, a assimetria de informação e a assimetria de poder ao decidir. Em saúde, nós, muitas vezes, não tomamos a decisão que nós gostaríamos de tomar. Nós tomamos a decisão que nos deixam tomar em determinados momentos. A escolha é relativa, a não ser quando o nosso bolso entra em cena. Então, aqui tem um ponto importante, muito mais para reflexão, isso não acontece também de uma hora para outra, mas, claramente, países desenvolvidos, já antevendo, mesmo tendo o conflito que eu digo aí, que é o mercado exportador da inovação e uso da saúde como gerador de PIB e riqueza no país desenvolvido e um desafio para o em desenvolvimento. Muito mais a nossa necessidade de dar um passo para frente, tentar definir prioridades, em cima dessas prioridades, ter um mercado muito mais direcionado pela demanda do que pela oferta. Aqui eu coloco, né, em passe entre presente e futuro, uma frase aí do Jorge Luiz Borges, 3 slidezinhos para 3 mensagens aí. Os animais são seres racionais, pois vivem o presente. Já os seres humanos são irracionais, pois vivem o futuro. Né? E aí eu coloco aqui uma frase, né? Será que nós estamos sendo racional ou irracional na hora de tomar algumas decisões dentro do momento que vivemos aqui no país e na saúde? Segundo não importa quantos recursos você tem, o problema é que nós estamos, em parte, pela própria desestruturação e falta de definição daquilo que nós queremos de um sistema de saúde. Não vamos longe, daqui 5 anos, eu não sei se alguém está discutindo isso no país, eu não vejo essa discussão de tentar corrigir esse país. Nós estamos querendo apagar incêndio, mas não e sobreviver um pouco à crise. Mas não estamos falando que sistema é esse que a gente quer, né? Faz com que muitos dos recursos hoje que estejam disponíveis, eles estejam sendo usados desta forma, infelizmente. E, por fim, com tudo o que está acontecendo, a gente precisa ser muito mais criativo e, acima de tudo, politicamente e individualmente mais responsáveis. É lógico que a gente falar politicamente com o que está acontecendo é complicado, mas eu acho que a gente precisa, e tem coisas aí no mundo acontecendo de uma forma muito interessante, uma visão coletiva preponderando, né? Aquela história, vou dar um exemplo muito claro. A questão de 15, 20 anos atrás, eu não me importava muito, eu jogava papel para fora do carro, né? Hoje em dia, eu vejo alguém jogando no trânsito um papel para fora do carro, isso me incomoda bastante, né? Talvez esse mesmo incômodo, que hoje, pelo menos, eu sinto, eu também preciso, e já estou sentindo, com relação a uma série de decisões que, mesmo eu, sendo alguma pessoa que estou dentro do sistema de saúde, talvez não faça a minha parte dentro desse próprio sistema de saúde para que ele seja mais eficiente, já que eu sou membro de um pool coletivo e, obviamente, eu devo zelar por esse recurso, assim como todos nós. Não é aquela história que a gente fala, se o outro está pagando, até a injeção no olho, né, como às vezes acontece dentro do nosso próprio sistema de saúde. Queria agradecer e pedir desculpa aí pelo tempo a mais utilizado. Obrigado.